seja convosco. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos dando continuidade ao nosso curso do diaconato. Estamos hoje na 7ª aula, do nosso curso, e Deus tem nos abençoado. Você que ainda não conseguiu assistir às outras aulas, faça isso, porque é uma sequência, Nós estamos dando sequência ao nosso estudo. Amém? Nós vamos orar e vamos dar, então, início ao conteúdo desta aula, em nome de Jesus. Amém? Curva sua cabeça, em nome de Jesus, vamos clamar ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, nesse momento, desse início de aula, pedindo que o Espírito Santo esteja nos fortalecendo, nos dando sabedoria, abrindo o nosso entendimento. Também abrimos o nosso coração, para que o Senhor fale conosco e ministre em nossas vidas, nos ensinando, nos corrigindo e transformando as nossas vidas a cada dia pelo poder da Tua Palavra. Nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Nós vamos então para o tema dessa aula. O tema dessa aula é relacionamento e excelência no caráter. Então, hoje nós vamos falar sobre o caráter do diaconato, ou de cada um que é o servo, do Senhor, aqueles que servem ao Senhor. Nossa função de diácono, que é aquele que serve, Nós vamos falar sobre o caráter. Nós falamos nas outras aulas sobre as funções, na prática, o que devemos ou não, como proceder no culto e coisa assim. Agora nós estamos entrando nesse aspecto que é a questão do caráter. Então eu gostaria de ler para vocês no dicionário online o que significa a palavra caráter, tá? Nós vamos então ver para que você possa entender e a gente possa falar um pouco sobre isso. É um conjunto de qualidades boas ou más que distinguem uma pessoa e um povo. Então, uma pessoa se distingue, Olha eu falando inglês quase. Ela se define, vamos dizer assim. Traço distintivo, o caráter do povo brasileiro. É uma característica do sujeito, é a índole, é o temperamento e é a personalidade. É o modo de ser e aquilo que a pessoa tem como oficial, As pessoas olham para ela e aquilo que ela faz demonstra o seu caráter, certo? Nós vamos falar então sobre isso hoje. Lá no livro de Atos, no capítulo 6, nós vemos lá a chamada, do diaconato. Foi quando foi instituído o diaconato pelo apóstolo Paulo. Nós já vimos sobre isso na primeira e na segunda aula, o motivo. E diz lá no capítulo 6, no versículo 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. No versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Então, o que nós vemos nessas referências? Se você ler todo o capítulo 6, você vai voltar lá na aula da primeira e segunda aula que a gente falou sobre a instituição do diaconato. Lembrando que o diaconato foi instituído por causa de uma necessidade, o quê? Uma necessidade social, uma necessidade que estava acontecendo na sociedade daquela época. Eles estavam tendo necessidades, precisavam ser supridas, e Deus, então, através dos apóstolos, institui pessoas que possam servir a sociedade daquela época, Então, essa questão de servir a sociedade, também a gente vê isso lá no capítulo 1, no capítulo 3, da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que diz assim, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. No versículo 2, ele diz assim, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher,
vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. E ele vai falando mais: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. E se a gente for ler todo o capítulo, nós vamos ver sobre essas descrições do apóstolo Paulo. Ele está ali relacionando como deveria ser aquele que era chamado para estar como pastor, como obreiro e como diácono. Então o diácono, ele é um ministério que está junto com o pastor. Nós vimos a aula passada sobre a importância do diácono ao lado do pastor. E aqui nessa aula nós vamos falar sobre essa importância do diácono como caráter, a excelência de estar servindo, se relacionando bem e ter um caráter, um bom caráter. A gente viu ali no dicionário que o caráter não é só bom, Tem a pessoa de mau caráter e a pessoa de bom caráter. Então nós precisamos pensar sobre o nosso caráter. E aqui na apostila fala assim para nós: nesses textos que nós lemos, vai mostrar sobre o caráter, que é o quê? O que o discípulo, o que o diácono, o que o bispo, pastor precisaria ter. Nós vamos ver ali. Muitos acham que o diácono é aquela pessoa que serve. Com certeza, ele é a pessoa que serve. Mas diácono não está apenas se relacionando àquilo que eu faço. Nós vimos até agora nas aulas sobre aquilo que nós fazíamos. Devemos fazer melhor. Aquilo que devemos fazer como ofício, Mas não é só isso, O mais excelente é estar não só apenas em servir de uma boa maneira, Não servir bem, mas também nos preocuparmos com o nosso caráter. O que o Senhor está preocupado? É aquilo que eu faço ou como eu faço, É como eu faço. Na verdade, é a intenção, Porque quanto mais eu faço, nem sempre a pessoa que faz muito, Deus está recebendo aquilo que ela faz. Por quê? Porque não é o fazer, mas é o como fazer. Então isso está ligado, está ali relacionado com o caráter dos cristãos e principalmente daquele que serve, que trabalha na obra do Senhor. Deus não quer que a pessoa seja formada em administração, contabilidade, engenharia, pedagogia. Nunca colocam pedagogia, mas eu vou colocar, que nem está aqui na apostila, porque quando as pessoas começam a relacionar as funções dos formados, nunca está lá. Está lá direito, engenheiro, Professor de educação física. Agora, professor, nossa, nem um caráter, nem professor de infantil, nem educação física, nem de ensino médio, muito menos de faculdade. E quem forma todas essas profissões? Nós, Mas tudo bem, vamos voltar aqui para a nossa aula. Mas Deus não chamou pastor, ou chamou um professor, ou um engenheiro, Precisa ter essa qualificação para ser um diácono. Deus chama pessoas de caráter. Tanto que ele fala lá no livro de Atos, capítulo 6, ele diz assim, que ele deve ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Lembra que a gente estudou sobre isso? Ele deve ser um homem que tenha boa conduta, Que ele tenha bom testemunho. A gente viu isso bastante. Então isso é o caráter. Então Deus está preocupado 100% com o caráter. Amém? E aí Deus vai usar aquela pessoa de bom caráter, cheia do Espírito Santo, para servir a Ele. Porque a intenção do coração dela será verdadeira, não é verdade? Então o foco do diácono não está apenas no fazer. Entendam, eu não estou anulando as outras aulas, dizendo, então não tem problema não fazer direito. Não é isso. Eu estou complementando esta aula dizendo que tudo que eu fizer como função minha, se eu não o fizer de coração, com o meu intuito, com um caráter verdadeiro, eu não estou fazendo para o Senhor. Então Deus está interessado no caráter. Lá no livro de 1 Samuel, a gente não vai ler isso agora, mas diz assim, o Samuel chegou para Saul quando Saul estava lá mentindo, Ele falou, não, eu peguei essas ovelhas porque eu quero sacrificar ao Senhor. E Samuel disse para ele, Deus não se importa com sacrifício. Deus se importa com o quê? Com obediência. Não é verdade? Então o caráter está nisso.
Porque, por exemplo, hoje eu sou uma funcionária de uma empresa. O meu patrão não está, então eu posso chegar a hora que eu quiser, sair a hora que eu quiser, ficar no celular, porque ninguém está vendo, né? Então, eu estou fazendo porque eu tenho alguém me vigiando. Então, essa pessoa que faz isso, ela não tem caráter. Porque o caráter é aquela pessoa que faz porque ela tem que fazer, independente se o patrão esteja ou não, né? É onde as pessoas falam muito mal dos funcionários públicos. Por quê? Porque o funcionário público, ele não tem assim um patrão especificamente, né? Não tá ali o dono, não tá o prefeito ali na frente dele. Ele tem um setor, ele tem uma pessoa responsável por ele. E às vezes aquela pessoa não está olhando para aquilo que ele está fazendo. Então o que acontece? Ele faz de qualquer jeito. Então tem muito isso. Por isso que o boato do funcionário público não é bom. Mas existem bons funcionários públicos, né? Eu sou uma boa funcionária pública. Mas vamos voltar lá para a nossa aula. Então o caráter é quando eu estou o quê? Tendo o foco naquilo que Deus quer, obedecendo a Deus integralmente, independente dos olhos de quem estão me vendo, da maneira, do tanto de pessoas que tem no culto, não é verdade? Eu estou fazendo a minha função de uma maneira muito excelente. Então é muito importante o caráter. E o primeiro tópico dessa aula é caráter. A importância do meu caráter. Você tem pensado e se preocupado com o seu caráter? Ou você apenas tem se preocupado em exercer a sua função, independente da motivação ou daquilo que te move a fazer isso, né? Ou da intencionalidade do seu coração? Porque Deus se preocupa com o caráter da liderança. Se os pastores são servos, homens apaixonados pela palavra de Deus, a igreja será marcada pelo serviço do amor e da paixão pelas almas. Irmãos, quando os apóstolos se converteram, eles tinham uma missão. E eles entregaram aqui naquela missão a vida deles. Se eles morressem ou vivessem, não importava. O que era prioridade era servir ao Senhor. Então, isso foi se perdendo porque eles tinham paixão pelas almas. Amor ágape. Amor que não era um amor condicionado se eu estava bem ou não. Era um amor incondicionado, né? Não importa como eu estou. O que importa é que eu vou fazer aquilo que o Senhor me ordenou. Então, que essa paixão, esse amor pela palavra de Deus, esse amor pela vontade de Deus, ele possa nascer em nossos corações novamente. Porque esse é o verdadeiro sentido do caráter cristão. Líderes obcecados por prosperidade farão a igreja seguir o mesmo exemplo. Por isso, o foco da lista de todo o caráter do homem inspira o seu ofício. Então, aquilo que eu estou apaixonado, aquilo que eu estou totalmente dedicado, eu vou inspirar outras pessoas a fazer o mesmo que eu estou fazendo. O diácono deve ser uma pessoa admirada pelo temor, reverência e comprometimento em servir o reino de Deus. Né? Eu até já falei sobre esse exemplo aqui, e eu vi isso no Davi, o filho da pastora Andresa, quando ela pedia para trazer as coisas para nós, ele falou, agora eu vou ser um diácono. Por que ele falou isso? Porque a babá que cuidou dele desde bebezinho, quando a pastora Andresa tinha que trabalhar, ela é uma diaconisa da igreja. E ele se apegou muito a ela. Então ele vê ela servindo o pai e a mãe, servindo na igreja. Então ele diz assim que ele admira o diaconato. Ele é uma criança que admira o diaconato. Eu acredito que ele é uma criança que vai provavelmente se apaixonar pelo ministério do diaconato. Por quê? Porque ele viu isso, esse amor, essa intencionalidade, esse caráter na vida da diaconisa, que era aquela pessoa que cuidou dele, né? Então, nós precisamos passar isso para as pessoas, né? E nós só vamos conseguir fazer isso quando nós pensarmos. Faça essa pergunta para você.
Eu estou preocupada com o meu caráter? Quando ninguém está vendo, quem sou eu, né? Quem a gente é? Quais são as minhas atitudes? Você tem se esforçado para ter um caráter aprovado por Deus? Ou apenas pelos homens? Isso lhe tira o sono? Você tem se preocupado mais com o caráter ou mais com as suas aptidões? Aquilo que eu sei fazer, o que eu não sei fazer? Então, é isso que eu quero que hoje nessa aula, eu e você, né, nós possamos pensar sobre isso, refletir sobre isso, certo? Os relacionamentos interpessoais na igreja. É muito importante falar sobre isso no diaconato. Espera-se que todo diácono busque sempre o discernimento do Espírito Santo ao lidar com as pessoas, pois, biblicamente, a igreja tem o papel de levar a palavra de Deus e de levar a salvação a todo o perdido. Então, quando eu faço isso, eu atraio as pessoas porque elas verão em mim o amor de Jesus. Geralmente, nas nossas reuniões, nos nossos cultos, todas as vezes, quase que todos os cultos, recebemos visitantes. E entre esses visitantes, nós recebemos pessoas que não conhecem Jesus. E como elas irão conhecer Jesus? Elas irão conhecer Jesus por nós. Nós refletimos Jesus, né? Imagina você olhar para mim, olhar no espelho, né? Você olhar para você mesmo e você ver o reflexo. Não de uma pessoa comum, mas de uma pessoa que é apaixonada por Jesus. Quando nós olhamos para uma pessoa e falamos de Jesus com amor, com paixão, com misericórdia, que Jesus é? Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é paixão pelas almas. Quando isso está dentro do nosso coração, automaticamente nós vamos impactar aquelas pessoas com o amor de Jesus. Elas vão sentir o quanto Jesus as ama pelo amor que elas sentirão através das nossas ações, das nossas palavras, da nossa atitude, não é verdade? E nessas situações, faz necessário uma atitude de amor e de compreensão. Desta forma, o diácono deve exercer autoridade a ele designada com moderação, hospitalidade e muita bondade. No livro de Tito, no capítulo 1, no versículo 5 até o versículo 26, nós não vamos ler todos esses versículos, mas ele diz assim sobre isso, tendo em vista sempre que a igreja como uma unidade, ele mostra a igreja como uma igreja que tem tanto amor que ela consegue trazer como se fosse uma terapia. A pessoa entra aqui carregada, né? E sai daqui restaurada. Diz assim lá no livro de Tito: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, versículo 5, filho. No versículo 5 a gente vai ver mais especificamente. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesse em boa ordem pôr boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceste os presbíteros, como já te mandei. Daí ele vai falando mais, a gente não vai ler tudo, ele vai começar a falar sobre essas características, né, que eles iam lá de cidade em cidade, e os discípulos e os presbíteros, pastores, líderes, eram levantados, diáconos eram levantados para mostrar quem Jesus era. Porque os discípulos, eles tinham vivido com Jesus. Eles viveram 3 anos, foram ensinados, por isso que eles foram chamados de apóstolos, porque apostolado era aquele que realmente tinha visto fisicamente Jesus, tinha convivido e aprendido diretamente de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, alguns negavam o apostolado dele. Mas o que acontece? A partir do tempo que eles iam de cidade em cidade e novos discípulos eram levantados, novos obreiros, líderes, diáconos, eles não podiam perder esta chama, perder esse mesmo entusiasmo dos discípulos. Eles tinham que continuar nessa mesma intencionalidade. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala sobre esse comportamento, essa luz maravilhosa, essa expressão de amor que deveria existir. E isso é no caráter de cada um.
Quando nós temos um bom caráter, nós queremos amar, nós queremos cuidar, nós queremos ser justos, né? Nós não queremos maltratar, nós somos generosos, nós somos bons, nós somos misericordiosos com o pecador. Nós não chegamos na frente de um pecador e falamos assim: você merece o inferno. Mas nós olhamos para ele e falamos o seguinte: o Senhor veio para buscar e salvar a todo aquele que está perdido. E eu quero que você, venha, porque Jesus te ama do jeito que você está. E Ele tem poder para te abençoar e te curar. E você começa a falar de Jesus e aquilo vai entrando no coração daquela pessoa e ela se sente tão amada, tão querida, né? No livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, a gente vê os frutos do Espírito. O caráter, irmãos, ele não mais nada é do que a demonstração ou a prática do fruto do Espírito Santo na nossa vida, né? Razões para sermos gentios no trato com as pessoas. Diz assim, mas o fruto do Espírito. Se você não sabe por que a gente não fala frutos, assista a aula da Escola Bíblica lá, que nós temos lá uma aula da Escola Bíblica que foi feita na pandemia 2020, foi gravado só com esse tema, fruto do Espírito. Você vai se apaixonar, você vai aprender muito. Mas vamos voltar aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, misericórdia, né? Longanimidade. Lá na aula eu falei bastante sobre essa palavra. Benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o caráter, o nosso caráter. Nós temos que refletir essas atitudes. Nós temos que refletir essas atitudes quando nós estamos dentro da casa de Deus. Nós temos que refletir essas atitudes quando nós cumprimentarmos as pessoas. Nós temos que olhar nos olhos das pessoas. Por que as pessoas não olham mais nos olhos, né? Por que as pessoas falam paz? Ela está falando paz para você olhando para a parede. Às vezes está falando paz para a gente olhando para outra pessoa. Né? Então, nós precisamos parar, dedicar tempo. Isso é demonstração de amor. Ter bondade, né? Ser bom. Deus é bom. Nós não somos, né? Mas nós precisamos desse fruto do Espírito nas nossas vidas. Ao assumirmos essa atitude de bondade, nós deixamos de ter atitude hostil e ranzinza com os irmãos. Além disso, é fácil notar quando existe um clima fraternal entre os irmãos, um sorriso espontâneo, um abraço, gestos de carinho, palavras gentis, né? O exemplo disso, existem muitos irmãos que procuram a igreja para congregar e acabam preferindo aquela na qual eles foram melhor recebidos. Na aula de recepção, vocês acabaram assistindo uma aula ali com o pastor Isaías, e ele está falando exatamente sobre essa questão de ser bem recebido, de ser a primeira impressão é que fica, né? E como nós já falamos desde a primeira aula, o diaconato, ele é a fachada da igreja. O diaconato está lá com a roupa linda, maravilhosa, todo uniformizado, cheiroso, bem aparentado, gentil, com um sorriso nos lábios, com amor no coração. Tinha uma diaconisa, eu já dei um exemplo de uma diaconisa quando eu era criança, que chamavam ela de Diabolisa, né? Porque as crianças tinham medo dela. Mas eu também tenho exemplos muito bons de diaconisa. Tinha uma diaconisa que chamava Lourdes, né? A gente chamava ela de Irmã Lourdes. Ela era Maria de Lourdes, mas a gente chamava ela de Lourdes só. E ela parecia que o colo dela era eu falava que o colo dela era como um colchão para mim. Eu gostava de abraçar ela e de colocar a minha cabeça no peito dela e ela ali, ela me aconchegava. É como se ela me abraçasse com o olhar, apenas com o toque dela, de tão amorosa e carinhosa que ela era. E essas pessoas marcam a vida das outras pessoas. Eu fui marcada pela vida dela, né? Hoje ela ainda é diaconisa, ainda serve ao Senhor, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. E ela é ainda uma mulher de Deus, e ela tem marcado a vida de gerações, né? A minha geração já está passada, já umas 3 gerações depois da minha. Chega do final. Já passou algumas gerações depois da minha, e ela tem ainda o mesmo amor e carinho. Então, que nós possamos, como diáconos, ter esse caráter de Jesus Cristo, esse caráter sério, no sentido de ser certo com aquilo que é certo, de não gostar do pecado. O Senhor diz assim que Ele abomina o pecado, Ele não ama a iniquidade. Nós temos cantado
um cântico que fala sobre isso nos últimos dias. Não ama a iniquidade, mas ele ama o pecador. Ele ama aquela pessoa que precisa do seu perdão. Ele consegue ver, irmãos, o olhar depois. É um olhar de fé, um olhar sobrenatural. Quando eu olho para uma pessoa em pecado e eu vejo ali uma faísca que seja, uma menor porção que seja de chance dessa pessoa ir para o céu, dessa pessoa ser uma pessoa diferente, eu estou tendo o olhar de Jesus por ela. Jesus não olha para uma prostituta como prostituta. Jesus olha para aquela prostituta e enxerga nela uma alma precisando de salvação, que precisa ser lavada, restaurada, transformada. Quem sabe essa seria uma mulher que seria uma pregadora da palavra, né? Ou então uma missionária. E Jesus já enxerga essa missionária. Jesus enxergou no apóstolo Paulo. Ele estava indo para a rua de Damasco, na estrada de Damasco, e ele estava indo para matar. Todos que enxergassem, todos os cristãos da época enxergavam ele como assassino. Ananias disse: Senhor, como o Senhor quer que eu ore por ele? Ele é um assassino. Como que eles enxergavam o apóstolo Paulo? Assassino. Como Jesus enxergava o apóstolo Paulo? Ele diz assim: ore por ele, porque esse é para mim muito precioso. E é dele que irá surgir muita salvação. Porque eu vou mostrar a ele o que é sofrer e padecer pelo meu nome. E ali Jesus vê no apóstolo Paulo algo que nenhum cristão via. E você sabe que cada pessoa que entra na igreja, Deus tem um propósito para a vida dela. O pastor pregou sobre isso domingo. Qual é o propósito do Senhor? Né? Então Deus tem um propósito. E qual é o propósito? Mas eu não enxergo, pastor, misericórdia, eu não consigo ver. Não tem problema. Você vai amar esta vida. E o teu amor vai mudar o coração e a atitude. O Senhor vai transformar. Né? Assim como Ananias teve que orar e amar aquele homem cego, assassino e destruidor. Amém? Então essa é a importância do nosso caráter, do nosso relacionamento interpessoal, que vai além do pessoal, né? A gente não tem que levar as coisas para o pessoal. Ah, a pessoa não olhou para mim direito. Ah, é pessoal, ela não gosta de mim. Não, irmão, jamais. Não pense assim. Alguma coisa o inimigo está se levantando ali para impedir a minha comunhão com essa pessoa. Mas está quebrado, destruído em nome de Jesus. Eu sou corpo de Cristo, eu tenho que andar em unidade de amor. Amém? As pessoas estão procurando lugares nas quais se prega o que se vive. Amém? Guarde isso no seu coração. Se você diz que ama, ame. Se você diz que perdoa, perdoe. Se você diz algo, faça isso. Não apenas diga, não é verdade? O diácono deve observar regras simples de boa educação, como guardar sua vez para falar, pedir licença ao sair, cumprimentar a todos quando for possível, evitar gritarias, respeitar a hierarquia funcional usando os pronomes de tratamento. Senhor ou você, não tem problema. Mas o que você precisa entender é que a gente precisa respeitar hierarquias, né? Isso também faz parte de um relacionamento interpessoal. Assim estaremos todos em uma só ligação. Além dessas regras, existem outras. E só ter um pouco de bom senso e seguir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 12. O Senhor nos dá uma regra ali no capítulo 7, no versículo 12 do livro de Mateus. O desejo do Senhor é que o corpo de Cristo e a sua igreja cultive relacionamentos saudáveis. Né? E ali em Mateus 7, no versículo 12, ele vai falar um pouco sobre isso. Porque estreita é a porta. 12. Portanto, estava até lendo errado. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam. Ó, gente, esse negócio. Tem gente que fala isso que é ditado popular. Isso não é ditado popular, isso é Bíblia. É a palavra de Deus. Tudo que você quer que os homens façam para você, faça para eles primeiro, porque esta é a lei e os profetas. Não tem contra fatos, não há argumentos, não é verdade? Está aí na Bíblia. Eu quero, mas ela não me trata bem. Trate-a bem. Mas pastora, eu não aguento mais, trata bem, ela não me trata bem. Faça a sua parte.
Amém? Podemos ver essa verdade no apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, todos os versículos da Epístola de Romanos, ele vai falar sobre isso. Por toda a obra, por todo lugar que ele andou, o apóstolo Paulo, ele foi correto, ele foi certo, ele tinha índole, ele tinha caráter e ele tinha um relacionamento interpessoal com todos, tanto com os cristãos, que já eram judeus, né, que se converteram, como também aqueles que eram gregos e de outras linhagens, né, de outras nações, que ele pregou aos gentios, como a gente fala que ele é o apóstolo dos gentios. Valorizando as pessoas e não as coisas. É o segundo tópico da nossa aula hoje. Valorizando as pessoas e não as coisas. Paulo finaliza sua carta, primeiramente recomendando a irmã Febe. Sabe quem era essa irmã Febe? Lembra uma aula que vocês me perguntaram assim, pastora, tem diaconisa ou só diácono? Irmã Febe, ela era uma diaconisa, irmãos. Oh, coisa linda. Existem várias diaconisas, mas essa era uma delas. Ela era membro da igreja de Cencreia. E foi através dela que o apóstolo Paulo enviou a sua epístola até a igreja de Roma. A recomendação vem acompanhada de uma observação pela qual Paulo reconhece o serviço prestado por ela à igreja, o qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ela servia à igreja. O vocábulo servir aqui é usado para traduzir diáconos, o que tem levado muitos comentaristas a acreditar que ela era uma diaconisa. Tá? Então ela servia como diaconisa. O fato é que o apóstolo colocou a evidência da função em vez do ofício. Em vez de ele falar, a diaconisa veio aqui, ele disse, a irmã tal veio servir, veio diaconar, fazer a sua diaconia. Nos dias de hoje as coisas estão invertidas. O que vale mais são os títulos e os cargos, em vez do desempenho do cristão. Então sirva o Senhor e não o seu cargo, amém? Às vezes a gente fica assim, mas não é minha função. É minha função fazer isso, pastor? Pastor, essa é a minha função. Eu estudei lá com a pastora Adriana, lá na aula de diaconato, sobre as funções. Eu já decorei as minhas funções. Ela levou uma lista lá, pastor, e eu já decorei. Então, isso que o senhor está me pedindo não é minha função. Então, a partir do momento que eu sirvo uma função, eu não sirvo um ministério, eu não sirvo ao Senhor. Então, sirva ao Senhor. Sirva as pessoas, não as coisas, amém? Não sirva as coisas, sirva as pessoas. Ame as pessoas. Não ame o lugar, não ame uma porta. Olha, mas está estragando da porta, riscando. Mas se essa criança que está riscando aquela porta, ela for maltratada por você, você não está amando a criança. Você não está amando a pessoa, você está amando as coisas. Ah, pastor, mas tem que cuidar, tem que zelar. Tem, a Bíblia fala que o Senhor tem zelo pela casa dele, mas ele tem mais zelo pelas almas. Ele falou que o valor de uma alma é mais do que o mundo inteiro. Então, irmão, se for para perder uma alma, eu prefiro perder uma porta. Se for para perder uma alma, eu prefiro perder um vaso. Eu preciso perder uma cadeira. A criança riscou a cadeira inteira. Eu vou lá e vou discutir com a mãe, com o pai, porque a criança riscou a cadeira inteira. Às vezes a gente fica indignado que a criança risca a cadeira inteira, né? Mas eu não vou perder uma alma por causa disso. Vou? Não vou. Então a gente precisa prestar atenção no quê? Que eu estou aqui para servir pessoas. Estou aqui para valorizar pessoas e não valorizar coisas. Isso é muito importante. O que vale mais hoje não são pessoas, são coisas, né? As pessoas dão valor para o dinheiro, para o celular. As pessoas valorizam quem tem dinheiro e quem tem um bom carro, quem tem uma boa comida, quem tem uma casa bonita e não valorizam as pessoas, né? Eu tenho que amar aquela irmãzinha mais pobrezinha da igreja, que vem, às vezes, não tem muito para ofertar, mas ela traz aquilo com tanto amor, com tanto carinho, e às vezes a gente não cumprimenta ela, passa por ela e não valoriza ela.
Então valorize as pessoas, irmãos. Valorize os pequenininhos, valorize os grandões. Também não precisa desvalorizar o que tem dinheiro. Não, pode valorizar. Valoriza o pastor, valoriza o que tem dinheiro, valoriza o empresário. E de igual modo, valorize também os seus irmãos menos favorecidos, vamos dizer assim, não é? Então precisamos valorizar pessoas e não coisas, amém? Às vezes o Espírito Santo está querendo falar conosco, nós estamos preocupados com o horário, estamos preocupados com isso, com aquilo, com outras coisas, estamos esquecendo de deixar o Senhor nos ajudar a valorizar as pessoas, valorizar o companheirismo, os irmãos. Isso é uma atitude interpessoal. Amém? Nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Mas eu quero encerrar essa aula deixando essa lição para você. Valorize pessoas. Valorize a sua família. Valorize os seus filhos, o seu esposo. Valorize o seu pastor. Valorize as pessoas que estão caminhando com você. Valorize o irmão que trabalha do seu lado. Ame ele com todo o seu coração. Ame as pessoas que estão do seu lado, caminhando com você. Valorize. Seja grato a Deus pela vida de cada um deles. Amém? Não despreze. Às vezes a gente despreza as pessoas porque elas não fazem aquilo que nós temos a expectativa que elas deveriam fazer para nós. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E que Deus te abençoe e que o Espírito Santo complete esta obra no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Vamos em paz e que o Senhor te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.